Me diga uma coisa, você é uma pessoa ansiosa? Sim ou não? O senso comum diz que a gente pode encontrar numa pessoa alguns sinais de ansiedade. Primeiro, basta olhar para as unhas. Deixa eu ver suas unhas aí. Mostra suas unhas que a gente já sabe se você é uma pessoa ansiosa ou não. Segundo, que a pessoa, obviamente, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que rói as unhas. Aquela pessoa que está sempre mastigando, comendo as unhas, que acha que deve ser assim um prato predileto para o ansioso. O segundo sinal, os cabelos. Como assim os cabelos? Não são cabelos desgrenhados, não. Basta olhar a cabeça cheia de caspas. Nem todo mundo que tem caspa é ansioso. Nem todo mundo, às vezes é um problema de saúde, uma seborreia. Mas geralmente o ansioso é uma pessoa que tem muita caspa, porque o organismo reage produzindo esse tipo de coisa no organismo. O outro sinal, sabe o que é? Gastrite. Pessoas que têm geralmente gastrite geralmente, nem sempre, são pessoas muito ansiosas. Você entrou em alguma dessas aí? Não? Então dê graças a Deus. Mas se você entrou, eu acho que o assunto dessa noite lhe interessa, e muito. Hoje nós vamos pensar sobre vença a sua ansiedade. Vença a sua ansiedade. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vamos mais uma vez esse último versículo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ore comigo agora. Amado Pai, é com muita alegria e gratidão que nós nos achamos mais uma vez na Tua presença para adorar o Teu santo nome e glorificar o Senhor. E agora lemos a Tua santa palavra. E é com muito temor, Senhor, com muito temor e tremor e reverência que nós a lemos, porque sabemos que quando a lemos, nós lemos palavra do Senhor para a nossa vida. E nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para aquilo que nós queremos fazer agora, pois nós precisamos do nosso Mestre Divino que nos revele esta palavra e ministre ao nosso coração o Teu querer nesta noite. Abre os nossos olhos, Pai de amor, desvenda para nós a Tua santa palavra e nos edifique nesta noite. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. E todos digam amém, louvado seja Deus. A ansiedade, ela sempre preocupou a Deus. Quando a gente olha na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também a gente percebe uma série de textos bíblicos que nos encorajam, que nos advertem sobre o perigo da ansiedade. O Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. No Novo Testamento, Paulo diz aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
pelas vossas orações e súplicas, tudo que há no coração de vocês, as ansiedades, o medo, os temores, as preocupações, sejam conhecidas diante de Deus. Mas é Jesus quem esboça a maior preocupação, quando ele diz aos seus discípulos que eles não deviam andar ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, dizendo que basta a cada dia o seu próprio mal, porque por mais ansiosos que estejamos, nós não podemos acrescentar um côvado sequer ao curso da nossa vida. Agora, Deus não quer que você e eu vivamos ansiosos. Deus não quer, Deus não deseja que nenhum de nós vivamos aprisionados, agrilhoados por esse mal que traz tanta dor para as pessoas, que é a ansiedade. Mas a questão é, mas por que Deus não quer? Basta, quando Deus diz assim, olha, eu não quero isso para você, é suficiente. Eu não preciso perguntar a Deus o porquê daquilo que Ele quer para mim. Simplesmente eu tenho que obedecer. Se Deus diz que Ele não quer que você e eu sejamos ansiosos ou vivamos mergulhados na ansiedade, nós não precisamos questionar, não precisamos ter outra razão. Porque se Deus não quer isso, é porque Ele sabe que há algo de muito mal nessa ansiedade. Os mandamentos de Deus, pessoal, não são arbitrários. Tudo aquilo que Deus nos ensina em sua palavra são mecanismos de defesa para a nossa própria vida. O pior é que há muitas pessoas que pensam que os mandamentos de Deus são mandamentos de um Deus arbitrário, de um Deus que quer determinar o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Na verdade, os mandamentos de Deus são isso que eu acabei de falar. Deus, quando Deus diz, não faça isso, Ele está nos protegendo, porque Ele sabe que há algo de muito perigoso em torno dessas coisas que Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos. Porém hoje, eu quero dar mais algumas razões. Se para você não é suficiente a resposta, porque Deus não quer. Se a pergunta assim, porque eu não devo viver em ansiedade, e a resposta é, Deus não quer que você viva, não é suficiente para você. Hoje eu quero dar para você 3 razões, porque você não deve viver na ansiedade. 3 razões. E a primeira razão é essa: Deus não quer que você viva ansioso, porque a ansiedade é uma doença. A ansiedade é uma doença. 1 Coríntios 7,32 diz assim: o que realmente eu quero é que vocês estejam livres de preocupações, disse Paulo aos Coríntios. Deus não quer que você viva doente, e a ansiedade é uma doença. Mas espera aí, pastor, vamos logo fazer uma distinção entre a ansiedade natural, aquela preocupação responsável com a vida, e a ansiedade patológica. Há uma diferença. A ansiedade é uma emoção natural do ser humano, que é aquela emoção que nos põe vivos, que nos põe ativos, é uma espécie de mecanismo de defesa diante de situações perigosas da vida. Por exemplo, quando você vai fazer um concurso, aquela situação ameaçadora, você fica um pouco estressado, ansioso, até um certo grau, a ansiedade ali serve para manter você ativo. Não é nenhum pecado e nenhum problema. Por exemplo, você vai atravessar uma rua escura e antes de atravessá-la você pensa, pode haver ladrões ali, você fica um pouco ansioso, tem medo do assalto. A ansiedade daquele momento é um mecanismo de defesa que Deus coloca em você para proteger você. Por exemplo, você vai enfrentar uma cirurgia, vai passar por uma cirurgia e sabe que a cirurgia pode ser algo muito perigosa para a sua vida. Então você fica um pouco ansioso, com medo. Isso não é errado, não é pecado. É uma emoção natural do ser humano que, de certa maneira, o mantém vivo e ativo e traz um pouco de adrenalina para o organismo. Porém, há uma ansiedade perigosa.
Esse primeiro tipo de ansiedade é a ansiedade natural de uma vida responsável. A segunda é a ansiedade patológica, a doença. É quando você, por exemplo, preocupado com a vida, preocupado com as situações da vida, você perde o controle, perde as emoções, começa a ter transtornos de diversas naturezas. A ansiedade passa daquela preocupação natural e se transforma numa doença. Você tem uma conta para pagar amanhã, segunda-feira, hoje você não dorme, passa a noite toda, vira para um lado, vira para o outro, não comeu direito. Você vai resolver um problema daqui a um mês, você começa a ficar mal-humorado, briga com a mulher, briga com os filhos, no trabalho não rende bem. Você tem que resolver um problema daqui a um ano, você já está angustiado, aflito, não consegue orar, começa a ler a Bíblia e o pensamento divaga. Você não consegue se concentrar na palavra de Deus, você não consegue orar, começa a orar, de repente começa a se ver pensando em outras coisas. Você vem à igreja e o pessoal está cantando, você está pensando no seu problema. O pessoal está orando, você está pensando no seu problema. O pessoal está pregando, você está pensando em outras coisas. Aí nós estamos falando de um outro tipo de ansiedade, ou ansiedade de fato, que é essa ansiedade que Deus não quer para você, é a ansiedade patológica, é uma doença e pode destruir a sua vida, pode acabar trazendo danos de diversas naturezas para você. Há muitos prejuízos nesse tipo de ansiedade, nessa ansiedade patológica. Eu quero citar três tipos, para falar só desses. O primeiro tipo é o tipo físico, os prejuízos físicos. A ansiedade, ela nunca vem sozinha, ela traz consigo outras enfermidades, e já citamos há pouco, traz a diabetes, a gastrite, úlceras intestinais, estresse e até câncer. A ansiedade traz consigo, atrai para o corpo humano uma série de enfermidades. Um outro tipo de prejuízo é o prejuízo emocional. Pessoas ansiosas, patologicamente, são pessoas que não conseguem lidar com suas próprias emoções, vivem chorando, deprimidas, a depressão chega e aglutina, engole a pessoa não consegue descansar, a pessoa não tem paciência, a pessoa não tem paz, ela não consegue amar, não consegue sentir o amor de ninguém, não consegue sentir o afeto dos filhos. A palavra preocupação é a palavra da alma da pessoa, ela não consegue se concentrar em nada, e assim ela está completamente abatida. É exatamente isso que significa a palavra ansiedade. O apóstolo Pedro diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. E a palavra ansiedade aqui traduzida é a palavra merimna, que quer dizer estar dividido, ou ser atraído e lançado, ser atirado para diferentes lugares ou direções ao mesmo tempo, é estar despedaçado. Pessoas ansiosas são despedaçadas emocionalmente, elas não têm equilíbrio, não conseguem se equilibrar emocionalmente. E o terceiro tipo de prejuízo, é claro, é o tipo espiritual. Pessoas ansiosas, elas não conseguem render a Deus e às pessoas aquilo que Deus espera delas. Elas não conseguem confiar em Deus, elas não conseguem orar, elas não conseguem alimentar a sua alma. A vida espiritual se torna algo obsoleto, sem sentido para elas. Então, elas não conseguem se sintonizar com Deus, se sintonizar com a igreja. Isso tem um efeito devastador, debilitante. A pessoa mergulha num momento de deserto na sua vida espiritual, porque ela está dividida. E o cristão, irmãos, preste atenção, nenhum de nós estamos isentos de enfrentar esse mal que é a ansiedade. Nenhum de nós estamos isentos, porque nós somos humanos, e ser humano está à mercê de todas as coisas que todo ser humano enfrenta. Porém, Jesus nos adverte dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que há vez de comer, de beber ou de vestir. Não é a vida de vocês mais do que o alimento?
Mateus 6:25. Um cristão ansioso, espiritualmente, é uma pessoa angustiada, dividida, sem capacidade de amar a Deus, sem capacidade de servir a Deus. Então essa é a primeira razão porque Deus não quer que você viva ansioso ou ansiosa, porque a ansiedade é uma doença. Em segundo lugar, Deus não quer que você viva ansioso, porque a ansiedade também é pecado. Como assim, pastor? Como assim? Mateus 6,34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Jesus adverte os discípulos quanto à preocupação quanto ao amanhã, porque o amanhã, diz ele, vai trazer as suas próprias preocupações. Deus não quer que você e eu andemos ansiosos, porque além de ser uma patologia, ela também ofende a Deus. E como ela ofende a Deus, pastor? Mas como assim? Em que sentido a minha preocupação com a vida termina ofendendo a Deus? A razão, irmãos, preste atenção, é porque por trás da ansiedade, por trás de um coração ansioso, está uma tríade demoníaca que ampara e que sustenta aquele comportamento ansioso. Pedro diz assim no versículo 6 do texto que lemos: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no seu tempo os exalte. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus significa se sujeitar a Deus e viver em inteira dependência dEle. Inteira dependência dEle. Deus quer que nós ponhamos a nossa vida e as nossas preocupações em suas mãos e dependamos dEle da mesma maneira que uma criança depende de seu pai, que espera do pai ou dos pais todo o sustento. Mas é aí que está o problema, pastor. É exatamente aí que mora o problema. Pedro diz que nós devemos ser humildes para nos colocarmos debaixo das mãos de Deus, mas há 3 pecados que sustentam o nosso espírito ansioso e que não permitem que a gente se livre da ansiedade. É a trindade do mal. O primeiro é o orgulho, o segundo é o egoísmo e a terceira é a incredulidade. É mesmo? Primeiro, somos ansiosos porque nós achamos que podemos cuidar de nós mesmos sozinhos. Isso é orgulho. Nós não precisamos de ninguém, somos fortes, somos inteligentes, temos forças, temos saúde, temos vigor, temos dinheiro, temos poder. Não precisamos que ninguém se preocupe com a gente, nem as pessoas, nem ninguém, nem Deus. Nós achamos que nós podemos resolver tudo sozinhos, não precisamos da ajuda de ninguém, por isso somos orgulhosos demais para depender dos outros. Aí Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Pessoas ansiosas que querem resolver tudo sozinhas, que vivem com aquele corre-corre desenfreado, que estão sempre preocupadas com tudo, com todas as coisas, se angustiam, porque elas não conseguem compartilhar a vida com ninguém, não conseguem compartilhar os problemas com ninguém, não conseguem pedir ajuda para um pai, para uma mãe, para um amigo, para um pastor, para um irmão. Eu sei que há irmãos aqui na igreja, eu tenho certeza disso. Há muita gente aqui que sofre calado, há muitos casais que sofrem calados, há muitos jovens que sofrem calados, há muitas irmãs e irmãos que sofrem calados, mas me perdoe o que eu vou dizer para vocês, e muitos de vocês, e às vezes eu, não temos a humildade para buscar ajuda nas pessoas que podem nos ajudar. Muitas vezes não recorremos ao pastor, não recorremos a um irmão, não ligamos para um irmão para pedir orientação, ajuda, porque nós queremos resolver sozinhos, porque nos achamos autossuficientes, e é aí que nós caímos na ansiedade. O orgulho nos empurra para lá, e Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Em segundo lugar, nós somos ansiosos porque só conseguimos nos preocupar conosco
mesmos. E isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Você já lembrou daquela parábola de Lucas capítulo 12? Jesus disse que havia um homem que havia plantado uma grande roça, e naquele ano ele colheu de uma forma como nunca havia colhido antes. Aquele ano foi um ano de fartura, e ele saiu colhendo. Ele colheu tanto que um armazém não foi suficiente. Aí ele construiu outro, e aí construiu outro, e aí construiu outro. E à medida que ele ia construindo, o campo ia dando resultados, e ele foi enriquecendo, e ficou perguntando a si mesmo: o que farei? O que farei? Já sei, vou construir mais. E saiu construindo armazéns, celeiros e celeiros para depositar todos aqueles cereais. Quando ele terminou, ele olhou para aquela riqueza e disse assim para si mesmo: alma, agora você tem riqueza, legumes, comida para o resto da sua vida. Agora come, bebe e folga. Aí Jesus disse assim: louco, hoje vão pedir a sua alma, e o que você tem, para quem será? Observem a preocupação do homem: o que farei? Ele é egoísta demais para pensar só em si. Estava preocupado, estava muito preocupado com o que fazer, porque ele não pensou nos outros. Tanta fartura, por que ele não, ao invés de preocupar-se em construir mais, não repartiu? Irmãos, nós muitas vezes somos ansiosos porque nós não somos capazes, muitas vezes, de nos preocupar com os outros. Só nos preocupamos com a gente mesmo. Só conseguimos olhar para as nossas necessidades. Achamos que nós estamos sofrendo, que a nossa vida é a pior do mundo, que a gente é um coitadinho. Aquele sentimento de autocomiseração toma conta da gente, e a gente se acha aquela pessoa que Deus se esqueceu, e a gente começa a choramingar, a murmurar para o lado, a chorar para o outro, e às vezes nem percebe que há pessoas do nosso lado que vivem dramas muito maiores do que os nossos, e estão felizes, e conseguem enxergar de outra maneira. Mas nós somos ansiosos, porque não conseguimos olhar e enxergar além do nosso próprio umbigo. E em terceiro lugar, somos ansiosos porque não confiamos o suficiente em Deus, e isso é falta de fé. A incredulidade, quando o Filho de Deus se deixa possuir pela ansiedade, é como se ele dissesse assim para Deus: Deus, o Senhor não é um pai tão bom para mim, o Senhor não é um pai tão misericordioso, por isso eu tenho que me preocupar, por isso eu tenho que afogar a minha alma, esfolar a minha alma nessas preocupações. É como se nós disséssemos assim: o Senhor não é competente para cuidar de mim. E é falta de fé, é falta de confiança em Deus. Não é que a Bíblia ensine que nós devemos tudo e em todas as coisas sempre só depender de Deus. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus, a depender de Deus, mas ela nos ensina a trabalhar, a ganhar a vida e a cumprir os nossos deveres. Mas a Bíblia também nos ensina a aprendermos a colocar tudo que nos inquieta nas mãos de Deus. Às vezes Deus não livra a gente das dificuldades, mas Ele livra da ansiedade da dificuldade. Ele livra e liberta da ansiedade das tribulações. Deus nem sempre tira da nossa frente os obstáculos que temos que enfrentar, mas Ele tira os obstáculos que há dentro de nós. Ele tira os obstáculos que há dentro do nosso coração, para que nós aprendamos a confiar nele. A ansiedade é falta de fé, irmãos, e isso é uma declaração de que nós não temos confiado tanto em Deus como deveríamos. Paulo diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas. Essa é a segunda razão, porque Deus não quer que você viva uma vida ansiosa. Essa é a segunda razão, porque a ansiedade é pecado,
E a terceira razão é esta: você não deve viver uma vida ansiosa. Deus não quer que você viva ansiosamente, porque você tem um Pai que cuida de você. Amém ou não? Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem um Pai que cuida de você. Vamos ler junto o verso 7. Verso 7, Vanildo. Vamos ler juntos. Diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. Mais uma vez: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vocês. Pedro insiste que nós lancemos a nossa ansiedade. Irmãos, nós vivemos de uma forma como se Deus não se importasse conosco. Muitas vezes agimos como se não tivéssemos um pai, como se fôssemos órfãos. Hoje na classe de jovens nós estudamos sobre a doutrina bíblica da adoção e aprendemos que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo herdar, também herdaremos. Mas muitas vezes nós nos sentimos e agimos como se estivéssemos órfãos, como se fôssemos órfãos. Pedro disse que nós devemos lançar sobre Deus, e a palavra utilizada aqui é um verbo que significa a ação de jogar algo para longe, definitivamente, como aquele atleta que joga dardos, ele joga o dardo para longe. Da mesma forma, nós devemos fazer, nós temos que investir nas forças de Deus e jogar no altar de Deus, aos pés do Senhor, tudo aquilo que nos traz ansiedade, porque nós temos um Pai. Você tem um Pai. E qual é o pai que não se importa com seu filho? Qual é o pai que não se interessa pela vida de seus filhos? Jesus disse assim, lá em Mateus: ora, qual é o pai que, se tiver um filho e o filho lhe pedir um pão, ele vai lhe dar uma pedra? E se o filho lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra? Aí ele disse assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Amém? Você tem um Pai. Não há necessidade de tanta angústia. Dizem que certa feita 2 pardais estavam sentados numa árvore conversando. Aí os pardais conversavam e olhavam para o movimento da rua, de pessoas que corriam para cá, corriam para lá, corriam para cá, corriam para lá. Aí um pardal olhou para o outro e disse assim: sabe de uma coisa? Eu não entendo esses seres humanos. Não sei porque eles vivem tão agitados, correndo para aqui, correndo para lá todo o tempo. Aí o outro pardal disse assim: é porque ele não tem um pai como nós temos. Eles não têm um pai celestial como nós temos. Será, irmãos, que nós nos comportamos assim? Temos um pai. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós na cruz, será que não nos dará com ele todas as coisas? O antídoto utilizado pelo apóstolo Pedro é: lancem, deixem no altar de Deus, porque ele se preocupa com vocês. Aliás, diga-se de passagem, o cristianismo é a única religião que apresenta um Deus que se preocupa com o seu povo. É um Deus interessado nas angústias, nos medos, nas dificuldades. Um Deus que se inclina para ouvir a oração. Um Deus que está com o coração aberto para ouvir o clamor. Um Deus misericordioso. É um Deus que se interessa. E por que Deus se interessa por você? Porque você é bonzinho, é o filhinho do papai? Não, porque Ele é amor. A Bíblia diz que Ele é amor. E Ele nos amou primeiro, antes mesmo que pudéssemos amá-lo. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É nesse processo de humildade, de desvestir-se do nosso orgulho, da nossa vaidade pessoal, do nosso egoísmo, da nossa falta de fé, que nós nos lançamos aos pés de Cristo e entregamos a Ele tudo que nos inquieta.
O orgulho nos afasta de Deus e nos lança para a ansiedade. A humildade, a oração, a fé nos leva a viver uma vida transformada. O Deus que cuida de pássaros, que cuida dos lírios do campo, também vai cuidar de você. Você tem um Pai que cuida de você. Amém? Para encerrar, quando nós colocamos os nossos temores na presença de Deus, Ele responde. Então, pastor, como vencer a minha ansiedade? Primeiro, confie em Deus. O salmista Davi dizia assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou em nada me faltará. Ele cuida de você como um pastor cuida do seu rebanho. Em Isaías capítulo 40, verso 11, está escrito assim: o Senhor cuidará do seu povo, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas e glórias, em glórias. Filipenses 4,19. Entenda, confie em Deus, confie a sua vida ao Senhor. Em segundo lugar, coloque seus problemas nas mãos do Senhor. Não andeis ansiosos, disse Paulo, de coisa alguma. Já lemos esse texto. Coloque sua vida, suas inquietações. Como já falamos, colocar nas mãos de Deus não é viver irresponsavelmente, mas é viver pela fé. É não permitir que a patologia da ansiedade destrua a nossa vida. E principalmente, em último lugar, viva cada dia de uma vez, colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Viva cada dia de uma vez. Isso não significa que nós devemos planejar o futuro, não, mas significa que nós não vamos permitir que aquilo que não controlamos, o futuro, danifique o nosso presente, porque o presente é a única coisa que Deus nos deu agora, é o presente. Vamos vivê-lo da melhor forma possível para Deus e para a glória de Deus. Viva o hoje, viva o agora, viva para Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como está o seu coração, meu irmão? Como está a sua vida nessa noite? E eu gostaria de agora orar com você. Eu gostaria de agora convidar você para que você se colocasse diante do Senhor. Você que chegou hoje à noite aqui angustiado, triste, talvez ansioso, preocupado, inquieto com as angústias dessa vida, eu quero convidar você para ir aos pés da cruz, ou ao pé da cruz, e dizer: Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida agora. Senhor, eu não aceito mais, eu não quero mais essa angústia no meu peito. Senhor, eu vou buscar ajuda em Ti, eu vou buscar ajuda na minha igreja, eu vou buscar ajuda nos meus irmãos, eu vou abrir o meu coração, eu vou ser humilde. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, os exalte. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu quero liberdade, cura, libertação para minha alma. Você quer? Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida agora mesmo. Feche os seus olhos e abra os seus lábios e ore comigo agora.